Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22. Nós vamos ler um único versículo, dois versículos na verdade, que são conhecidos, decorado e que é decorado por todos sabem ele de cor. Mas nós vamos lê-lo mesmo assim. Eu já falei sobre esse assunto aqui, mas eu gostaria de falar mais coisas sobre esse assunto, que eu tenho certeza que será edificante para a igreja pelo Espírito Santo de Deus, que usa a gente como instrumento para essa edificação, amém? Mateus capítulo 22, versículo 36. Aqui é o contexto que um doutor da lei chegou diante de Jesus, e ele foi mandado, né? Porque ali eles estavam tentando encontrar uma forma de humilhar a Jesus no argumento, humilhar a Jesus, desmoralizar a Jesus diante de todos. E ali um doutor então foi mandado, ali depois deles fazerem aquelas rodinhas deles de conversa ali, tentando pegar Jesus em alguma coisa. E aí eles falaram, vai lá, pergunta para ele, conversa com ele, faz essa pergunta para ele. E aí o doutor chega diante de Jesus, um dos doutores da lei, e faz a pergunta para ele, versículo 35, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus, de modo simples, mas extremamente profundo, ele responde. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você pode se assentar nessa noite. E o amor é a palavra clichê dos nossos dias, né? Todos falam de amor, todos falam de amor. O amor é a palavra que está na boca, porque é como se a nossa era vivesse debaixo do amor. O entretenimento, a mídia, o jornal, o ator da televisão, o político, o professor na escola, o sacerdote na igreja, todo mundo hoje fala do amor. Porque o amor, nós vivemos a era do amor, né? Precisamos amar, precisamos amar. E eu acho que essa palavra nunca esteve, sinceramente. Eu acho que nós nunca estivemos tanto como agora, nunca na história da humanidade nós repetimos tanto isso, esse discurso do amor. E eu também tenho certeza que nós nunca estivemos tão distantes do amor. Nunca estivemos tão distantes do amor. A apostasia é necessariamente o esfriamento da fé e do amor, como foi falado hoje. A fé e o amor produzem, o esfriamento deles produz a apostasia no meio da igreja e produz o crescimento do mal no mundo. Amém? A apostasia é para a igreja. A apostasia é uma profecia que se cumpriria na igreja. E o crescimento do mal, a multiplicação da maldade é uma profecia que se cumpriria no mundo. E você vê então claramente que tanto a igreja como o mundo, nos últimos dias, eles estariam ali meio que parecidos nesse esfriamento do amor. No esfriamento do amor. E se o amor então está na boca, ele não está nos corações. E o Senhor Jesus sempre nos alertou sobre isso, que o servir ao Senhor não pode ser de boca, porque aqueles que servem de boca não servem ao Senhor, porque aqueles que servem de boca, eles estão preocupados com a aparência, e o Senhor Jesus não é o mestre da aparência. O mestre da aparência é o Deus deste século, que é o diabo, que é o anticristo, que é a imundícia que rege as vidas das pessoas. Eles são os senhores da aparência, porque na aparência está o engano, e no Senhor Jesus está a verdade, e é por isso que o Senhor, Ele não é o Senhor da aparência, Ele é o Senhor da essência. E por que essa palavra está na boca das pessoas e ninguém cumpre elas? Porque a gente não sabe o que é amor, porque nós perdemos a referência do que é amor, porque nós relativizamos a verdade
Hoje cada um tem a sua própria verdade, né? É moda falar isso, né? Ah, você tem a sua verdade. Eu sei que eu estou diante de uma pessoa totalmente alienada pelo espírito deste século quando ela fala para mim, eu tenho a minha verdade, você tem sua verdade. Eu falo, se eu tiver minha verdade, você tiver sua verdade, então ninguém tem a verdade, meu filho. Não tem como você ter a sua verdade e eu ter a minha. Isso, logicamente, é impossível. Ou eu tenho a verdade, ou você tem, ou nenhum de nós dois temos a verdade. Mas o fato é que não tem como eu ter uma verdade e você ter outra. É impossível. Por questão lógica, por questão de princípio. Que a verdade é a verdade. Ela não pode ser plural, ela não pode estar no composto. Ou é a verdade ou não é, meu filho. Só que hoje, por cada um ter a sua verdade, então também cada um tem sua verdade acerca do amor. Cada um interpreta o que é amor de acordo com com seu próprio achismo. E é interessante que o Evangelho ele já tinha resolvido isso, eu já falei isso em outra pregação, mas eu estou recontextualizando, amém? O Evangelho ele já tinha resolvido tudo isso. Porque o princípio do Evangelho, Jesus não fala assim, ó, amarás ao próximo como a ti mesmo. Não, esse é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amarás a Deus, olha só, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Porque é só quando você absorve o que é o amor de Deus, que você então pode entender o que significa amar a si mesmo e amar ao outro, como a si mesmo. Eu já falei sobre isso aqui. Nós temos 3 dimensões do amor. É o amor a Deus. Amarás a Deus acima de todas as coisas, né? No caso aqui, neste contexto, é amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás ao próximo, mas amarás ao próximo como você ama a si mesmo. Então você ama a Deus, enquanto você ama a Deus, você se ama e ama ao próximo. De modo que não tem como eu amar ao próximo se eu não me amo, e não tenho como amar a mim mesmo da forma correta se eu não amar ao meu Deus. Amém, igreja? De modo que isso não separa, isso é inseparável. A gente faz essa separação dos 3 amores aqui para ficar mais fácil de entender, né? Mas no reino espiritual, na vida, isso é a mesma coisa, é uma coisa só. E isso se chama o amor de Deus. Então, se uma pessoa fala que ama a Deus, mas não ama o outro, nem a si mesmo, do jeito correto, então ele não ama a Deus. Porque para amar a Deus, ele precisa amar a si mesmo e ele precisa amar ao outro. E se ele ama a Deus, se ele diz amar a Deus, diz amar a si mesmo, mas não ama o outro, então ele também não ama a ninguém. Ele está perdido. Ele está com a sua verdade, que não passa de aparência de mentira. De mentira de verdade, aparência de verdade que é mentira na essência. Amém, igreja? E se ele diz que ama a si mesmo e ama o outro, mas não ama a Deus, não ama, não cai boquiaberto diante da magnitude da criação e do Criador, ele não ama também. Porque não tem como. Essas 3 coisas são uma coisa só. Amém, igreja? Amém. Quando eu amo ao Senhor, então, eu olho para Ele o que é o amor nele. Ele me faz. Paulo ele descreve a gente como espelhos. Nós conhecemos Ele como reflexo. Nós contemplamos ao Senhor, o Senhor como que por reflexo. Quando nós começamos a refletir o amor de Deus, é porque nós começamos a consertar os nossos achismos, o nosso jeito de se comportar, as nossas teorias, os nossos pensamentos, as nossas condutas, o nosso testemunho, tudo na gente vai se amoldando ao que o Senhor tem por amor.
tem por verdade, tem por virtude. É quando de fato eu saio do trono, porque agora não é o que eu entendo ser o amor, mas é o que o Senhor mostra que é o amor. E como eu vejo o que Ele mostra sendo o amor? Eu olho para Cristo, eu olho para Cristo. E eu olho para Cristo e eu vejo o Senhor dos céus e da terra, que mesmo comandando a tudo, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, da infinitude do cosmos, da infinitude do universo, Ele se humilha e se manifesta na forma de homem, na forma de criatura, uma criatura rebelde que lá no Éden quis amar a si mesma de acordo com os seus próprios desígnios. E esse amor que Adão e Eva tiveram por si mesmos, na verdade só provocou destruição, não era amor de verdade, porque a consequência daquele ato que estava baseado no amor próprio deles, que na verdade não era vaidade, era orgulho, era desejo de ser igual ao Criador, era inveja, era cobiça, era soberba. Mas eles chamaram aquilo de amor e eles acabaram escravizados por aquilo que eles chamaram de amor. Mas quando você olha para o Cristo que se manifestou e que abriu mão de sua glória para estar entre nós e caminhar entre nós, mesmo depois de tudo que nós fizemos contra a Deus, em rebelião a Ele, mesmo depois dele ter feito tudo ok, tudo certinho, ele não ter nada a ver com essa confusão que nós mesmos criamos, e que a gente mesmo cria todo dia, amém? Porque a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim, acontece todos os dias na nossa vida, amém? Eu não sei se vocês se veem nessa situação, mas eu me vejo nisso, Diguinho, todo dia. Todo dia eu vejo o loop eterno do jardim do Éden, do homem desobedecendo a Deus, tomando daquele fruto e comendo por causa da sua soberba, da sua teimosia, do seu orgulho, das suas ambições desmedidas. E ele, esse próprio homem, se enlaçando, usando a sua liberdade, em nome do amor a si mesmo, em nome do desejo de fazer a sua própria vontade, ele enlaça uma corda no seu próprio pescoço e se dependura. Ele mesmo se enforca. Ele mesmo se enforca. Então a gente olha para Cristo e vê o amor como sacrifício, como aquele que abre mão de todas as coisas. É isso que eu vejo em Deus. E quando eu vejo isso em Cristo, eu vejo um amor de sacrifício, eu vejo um amor de correção. Há correção no amor de Deus? Há. Eu vejo um amor de justiça, eu vejo um amor que não tem prazer em fazer, que abre mão da sua vontade. É Jesus ali, Jesus mostrando, ali quando ele está ali naquela oração do Getsemane, quando ele está ali naquela oração ali, períodos antes da crucificação. Se você ler aquele texto, quantas vezes Jesus mais de uma vez pede, porque ali a humanidade dele, ele pedindo, olha, passa de mim esse cálice, não, mas que seja feita a tua vontade, ó Pai, que seja feita a tua vontade. É o amor que abre mão da sua vontade, é o amor que abre mão do seu querer, é o amor que está disposto a abrir mão da sua libertinagem para viver verdadeiramente a liberdade. Porque a liberdade, meus irmãos, está em fazer aquilo contra a minha própria vontade, para que eu não seja escravo da minha vontade. Para que eu não seja escravo da minha vontade, eu preciso vencer a minha vontade. Aqueles que vivem na libertinagem e que acham que amam a si mesmos, que acham que estão amando a si mesmos nessa libertinagem, eles não passam de pessoas que se escravizam e escravizam a si mesmos
E eu já falei isso aqui, se escravizam pelo pior dos senhores, que é o seu ventre. Se você acha que o seu patrão é ruim, se você acha que seu patrão é autoritário, se você acha, sei lá, que político é autoritário, se você acha que o Hitler era autoritário, é porque você ainda não parou para se conhecer. É porque você não parou para ver o quanto você se impõe a fazer coisas por causa dos seus vícios, dos seus maus hábitos, por causa da sua ilusão, por causa da torpeza da sua alma. O quanto você acaba fazendo um monte de coisa que você nem queria, sabe que não é o certo a se fazer, mas você faz, porque você não consegue se controlar, porque você é um escravo de si mesmo. É aí que está a libertinagem. O verdadeiro amor, ele triunfa sobre esse falso amor. O verdadeiro amor, ele produz a verdadeira liberdade. Por quê? Porque ele produz a liberdade de você dizer não para a sua própria vontade. É o que Jesus estava fazendo lá, quando ele estava lá diante, ali orando naqueles últimos instantes, sabendo o que ele passaria, sabendo que ele não teria só uma dor física, porque a dor física de Cristo ali, foi insuportável, mas pior ainda foi que ele levou em seu espírito todas as mazelas de todos os seres humanos. Ele foi maldito no lugar de cada um de nós. É como se ele tivesse vivenciado o próprio inferno por nós mesmos, na medida separada para aquilo que estava destinado para cada um de nós. Porque a condenação estava destinada individualmente para cada um de nós. E Jesus viveu a nossa condenação individualmente. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo, e está lá, para que todos, céus, terra, principados, potestades e dominadores, vejam para toda a eternidade que não existe mais dívida. Não existe mais dívida. Castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O meu inferno, a minha condenação, Jesus levou. E ele levou individualmente. Isso é amor. Isso é liberdade. E hoje eu sou livre porque ele me fez livre. E ele me faz livre na medida em que eu o amo. E na medida que eu o amo, eu aprendo a me amar. Inclusive sujeitando a minha vontade, se for necessário. Inclusive corrigindo a mim mesmo. Inclusive exigindo de mim mesmo. Porque é assim que se ama. Amém? Como eu posso dizer que eu amo a mim mesmo se eu não amo ao meu Senhor? E se eu amo ao meu Senhor, como eu posso deixar a minha vida correr de modo desmedido? Porque se eu amo ao meu Senhor, eu amo a mim mesmo. E eu vou continuar pecando, sabendo que o pecado me destrói, sabendo que o pecado me corrói, sabendo que o pecado é toda a fonte de destruição para a minha alma, afoga a minha alma num lamaçal, ao ponto de ela não conseguir muitas das vezes nem respirar, de tamanha angústia que o pecado produz. Como eu posso dizer então que eu amo ao outro, se eu continuo não amando a mim mesmo na medida em que eu erro de modo desenfreado, e eu não tento consertar as minhas ações? A igreja está entendendo o que está sendo dito aqui? Que uma coisa é um elo, é inseparável, meu irmão, é inseparável. Você acha que uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia, um exemplo prático, uma pessoa que levanta da sua cama a hora que quer, que não cuida de si mesmo, que faz o que ele acha que tem que fazer, na hora que ele acha que tem que fazer, essa pessoa ela vai conseguir
frutos bons nesta vida, meus irmãos, ela vai conseguir. Ela vai conseguir emprego, ela vai conseguir se manter no emprego, ela vai conseguir ter resultado no seu emprego para, muitas das vezes, ser promovida no seu emprego. Ela vai ter estabilidade nas suas relações familiares. Não, a vida dela vai ser uma zona. A vida dela vai ser uma zona. Essa pessoa, ela pode dizer que ela se ama? Ela pode dizer que ela se ama? E se ela não se ama, ela está amando a Deus? E se ela não se ama, ela pode dizer que ela consegue amar o outro se ela não consegue amar a ela mesma? Se ela não consegue cuidar dela mesma? Uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, é o seguinte: o amor exige sacrifício. O amor ao outro exige o mesmo sacrifício que eu me sacrifico para o bem do outro. Eu também preciso sacrificar-me para o meu bem. Amém? E aqui não é na perspectiva do egoísmo. Exatamente é o contrário. O egoísmo, ele produz escravidão e destruição em você. Aqui o sacrificar-se é corrigir-se. Aqui o sacrificar-se é disciplinar-se. Aqui o sacrificar-se é o cuidar-se. Quantas pessoas não cuidam de si mesmos e querem cuidar dos outros? Uma coisa eu tenho tomado para a minha vida: eu busco cuidar de mim da mesma maneira como eu cuido de alguém que está sob a minha responsabilidade. Porque se eu amo a pessoa que eu preciso proteger, eu preciso me amar também. Então eu tenho que ter o cuidado comigo, mesmo cuidado que eu tenho com o outro. Evidentemente que se for necessário me sacrificar pelo outro, aí sim, me sacrificarei. Eu peço para que o Senhor sempre esteja me deixando aberto para isso. Só que a gente sabe que na maior parte do dia a dia você pode zelar pela sua vida. E você, na sua indisciplina, na sua falta de correção, no seu desmantelo, na sua pegada, na sua vida inconsequente, você não está cuidando de si mesmo. E você não está se amando. Se você não se ama, você não tem como amar o outro, meu irmão. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém? Isso aqui é um conselho de ordem prática. Cuide-se da mesma forma como você cuida daquele a quem você cuida. É o seu filho? É a sua esposa? É o seu marido? Você cuida deles? É a sua irmã? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu sobrinho? Você cuida deles? Por que você não cuida de si mesmo também? Com o mesmo carinho. Isso é amar-se. Não é essa papagaiada que a gente escuta aí falando que é fazer a sua vontade do jeito que você quer, não. Isso não é amor próprio. Tudo que eu escuto aí de amor próprio é um bando de gente que não sabe o que é amor. E que fica achando que amor próprio é ser orgulhoso. Amor próprio hoje, irmão Marcos, virou sinônimo de orgulho. É a pessoa que foi lá, não aconteceu as coisas do jeito que ela queria, ou alguém pisou nela, agora ela fala: agora eu me amo, eu tenho amor próprio. Meu ex que se exploda, né? Minha ex que se exploda, eu me amo. Isso não é amor próprio, meu jovem, isso é orgulho, que vai te destruir do mesmo jeito. Você está na mesma lama, você nunca saiu da lama. Você nunca se amou e continua não se amando. Amém? Amor próprio é isso que eu estou falando. É você cuidar de si. Mas também, só aquele que sabe cuidar de si, que tem responsabilidade para cuidar de si, de ter cuidado consigo mesmo, é que está preparado para se sacrificar pelo outro. Amém? Aí sim você está preparado para se sacrificar pelo outro. Aí sim você pode falar: eu amo ao próximo como a mim mesmo. Aí sim você pode se aventurar para esse novo desafio, que é um desafio superior, que é se dedicar a auxiliar